Hoje eu vou seguir uma sugestão aí de vocês, tá? Primariamente do Márcio, que se intitula Márcio Tech. Ele queria que a gente falasse como é que surgiram as redes de supermercado, como os donos pensam e assim por diante. Eu procurando aqui na minha biblioteca, achei esse livro que obviamente não saiu da minha cabeça. Eu sou apaixonado por supermercado desde pequeno. Sabe por quê? Vou contar um pouco da minha história. Eu perdi meu pai muito cedo, né, com 7 anos de idade. Meu pai foi assassinado brutalmente no bairro de Cascadura. Para a época foi algo assim terrível, foi chocante. E eu tinha que caminhar, não sei, 3 quilômetros da minha casa até o supermercado que era no centro de Cascadura. E lá tinha um mercado que era muito legal. O nome desse mercado era Supermercados Leão. E aí depois eu vou te contar um pouquinho mais dessa história lá de Cascadura. Mas esse livro aqui fala de 50 anos de supermercado. Como é que o supermercado surgiu? Na verdade, o supermercado surgiu aqui mais ou menos na década de 50, entre Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Eram os dois caras da época que queriam implementar. O primeiro supermercado, ele nasceu lá em São Paulo, tá, gente? Exatamente na Rua da Consolação, no ano de 24 de agosto de 1953, segundo esse livro aqui, né? E o que é interessante é que eles seguiram a tendência dos supermercados ou do sistema de pega e pague americano. Eles criaram balcões frigoríficos e, obviamente, outros tipos de produtos numa loja. Imagine só, para a época, de área de venda de 800 metros quadrados. Isso mesmo, 800 metros quadrados. E essa loja, ela seguia exatamente os padrões americanos. Isso é uma boa ideia para a gente. Por quê? Porque se a gente consegue copiar as boas ideias, as boas ações, o negócio tem que dar certo. E aí foi o que aconteceu. Nessa época, o capitalismo começou a acontecer aqui no Brasil, exatamente nesse ano, e essas lojas começaram a prosperar em todo o Brasil. Agora, uma coisa interessante que aconteceu, e aí eu contei um pouquinho da minha história lá, que foi quando o meu pai, né, infelizmente faleceu, e eu me apaixonei por mercado. Por quê? Porque mamãe me dava uma grana contadinha lá, pô, toma aí 10 reais, 20 reais, você tem que comprar isso, aquilo outro. E era chato, né? Porque você imagina, você com 20 reais ter que comprar laranja, carne, arroz e açúcar. Mas foi aí que eu me apaixonei, porque eu vi uma coisa diferente. E o mercado é algo apaixonante para todos nós. Mas uma coisa interessante em Cascadura foi que um empresário da época, lá em 1956, abriu também uma loja gigante. E essa loja foi em 1956. E essa loja, ela estava sendo anunciada direto. Era uma loja gigante, 1.500 metros. Olha, imagine só. Para a época, 1956, em Cascadura, no bairro onde eu morava, não tem a cidade toda, tá, gente? E eu conheci depois, tá? Essa loja com outro nome, Supermercados Leões, já na década de 80, tá? Que era o tal do mercado que eu fazia compra. Mas em 1956, olha que interessante e olha que você tem que lembrar dessa história para que não aconteça com você. Esse camarada, ele tinha uma ideia visionária e ele colocou vários produtos nessa loja gigante, anunciou esses produtos em carro de som, falta um dia, falta 2 dias, até mesmo o Chacrinha, né, Barbosa, ele fazia no programa de rádio, né, o Abelardo Barbosa, né, e ele sacudiu a comunidade para ir lá. Como esse camarada que abriu esse mercado não tinha experiência, o que aconteceu com esse mercado? E aí eu vou falar para você, Márcio Tech, que é muito importante antes de você abrir uma loja. É você ter alguém que te dê uma experiência, alguém que te fale como fazer as coisas. Imagine uma loja 1.200 metros quadrados montada em Cascadura em 1956. Que loucura! Foi um sucesso absoluto de público. Mas o que aconteceu? Eles estavam promovendo esses produtos, a venda a preço de custo,
preços baixos. E o que ocorreu foi simples. Os funcionários não estavam treinados. A loja não estava preparada para receber aquele público todo. E o sucesso deles foi tão grande de público que acabou acontecendo uma pilhagem. As pessoas começaram a ficar desesperadas, começaram a ficar revoltadas e começaram a roubar os produtos. E algo que poderia dar muito certo se tivesse planejamento, treinamento, funcionários treinados, né? uma ideia de como aquilo deveria fluir, na verdade foi ao contrário. O negócio desandou. Isso serve de exemplo para nós. Esse empresário ele não desistia não, tá, gente? Depois, 4 meses depois, ele reestruturou toda a loja, percebeu que tinha que fazer o quê? Treinar os funcionários, ter uma forma de funcionar as coisas, e foi um sucesso de venda 4 meses depois, apesar de muitos dos produtos dele ter sido quebrado, pilhado na primeira inauguração. Então isso nos chama a atenção para quê? Márcio, nos chama a atenção porque quando a gente vai abrir um negócio, como a gente fazer alguma coisa, quanto mais informação e quanto mais gente a gente estiver atrás da gente nos treinando, nos dando o melhor curso, nos dando a melhor informação, mais condição de você ter um sucesso é provável. Agora, quando você começa a fazer as coisas de orelhada, vou alugar um lugar, vou abrir um negócio, não vou fazer análise de loja, não vou gastar tempo. Imagina quanto esse empresário não perdeu por não ter feito um planejamento, por não ter contratado alguém que talvez soubesse. Talvez ele tivesse que trazer esses caras lá de fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra, foi aonde nasceu, né, podemos dizer assim, os supermercados. E depois, se vocês quiserem que eu conte a história do supermercado no mundo, eu estou contando aqui no Brasil, tá? Foi em São Paulo, e qual foi o modelo e os tamanhos. Mas tem muito mais coisa aqui, ó, nesse livro aqui, tá? Mas aqui fala só de Brasil. Eu sou um estudioso do supermercado, já passei muitos anos estudando várias coisas sobre supermercados, dentro de biblioteca, porque paixão é diferente de você simplesmente tratar o negócio como um negócio. E graças a Deus eu faço parte desse negócio, eu faço parte dessa história. Muitas das coisas que eu implementei nas lojas, nas redes, estão até hoje aí e foram exportadas para fora do Brasil. Isso para mim é um grande privilégio. Mas a lição que fica aí dessas duas histórias, a primeira é que quando você planeja e segue um movimento, como o brasileiro seguiu esse movimento americano, a coisa tende a fluir e dar certo. E a segunda lição que a gente tira dessas histórias são quais? Exatamente essa, de que quando você não se planeja, quando você não sabe o que você está fazendo, quando você não contrata alguém para te ajudar ou te dar informação, talvez o seu negócio poderia ter tido muito sucesso, muito resultado, e você querendo economizar um pouco, você gasta muito mais. E é isso aí. Meu nome é Roberto Dreg, para aqueles que não me conhecem, eu sou psicólogo do ponto de venda e ajudo você a vender cada vez mais. Se você está gostando desse conteúdo, passe esse conteúdo para outras pessoas, para que eles possam ter o conhecimento. Talvez você achou essa informação importante para alguém. Então compartilhe lá nas suas redes sociais, lance essa semente para todos, porque somente assim o Facebook, o Instagram, o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante e vai colocar para outras pessoas também conhecerem ele. E não deixe de assinar o canal. Tá bom? Aqui embaixo tem uma dica de como você aumentar a venda do seu supermercado em 30% em apenas 26 dias. É um livro grátis, você clica lá e baixa para o seu celular, baixa para o seu computador, e aí você vai ter essas dicas na palma da mão, grátis, tá bom? É um prazer falar aí com vocês e tamo juntos. Se você quiser fazer igual o Márcio Tech colocou uma sugestão aí de um assunto que eu deveria abordar no vídeo, faça isso. Coloca lá, Roberto, eu queria saber sobre isso, sobre aquilo. E se eu não souber, eu vou procurar saber, tá? Mas vai ser um grande prazer a gente estar junto aí nessa jornada e crescendo cada vez mais o seu negócio.